Então voltamos com mais um vídeo de energias da semana, essa semana de dia 7 ao dia 13 de abril. Nós estamos saindo da energia da carta da temperança e entrando na carta dos enamorados. Primeiro fato importante que a gente pode prestar atenção aqui é que a gente está falando de 2 arcanos maiores. Então, abril chega aí com uma energia poderosa realmente de mudança, né? De transformação, porque quando a gente está falando de arcanos menores, porque quando a gente está falando de arcanos maiores, na verdade, a gente está falando de uma energia maior, né? De ativação, né? Do que quando a gente está falando de arcanos menores. Né? Pensando aí que abril é esse mês que está sendo regido pelo arcano O Imperador, que é uma carta que vai falar sobre organização, sobre planejamento, sobre a gente ter, né, sobre a gente passar o mês ali se estruturando, se organizando, né, criando bases para aquilo que a gente quer construir ao longo do ano, para mudanças, né, que a gente quer fazer em nossas vidas, que a gente consiga se fortalecer, se estruturar, né, através de um planejamento, através de uma estrutura, de uma racionalidade. É uma carta muito racional, é uma carta que pede, olha, não, vamos sentar, vamos nos organizar, né, vamos prever o que a gente quer fazer, vamos fazer listas, vamos colocar os prós e os contras. É uma carta que vai falar sobre liderança, sobre a gente conseguir, né, colocar os nossos planos, sobre cargos de chefia, conquistar cargos de chefia, se esse, né, for algo que tiver aí nos nossos planos, né? Então é uma carta que fala desse lugar, né, de governância da nossa vida, né? E aí a gente começou aí o mês de abril sobre a energia da temperança, que é uma carta de equilíbrio, de experimentação, de testar novas coisas. E a gente está seguindo essa semana para a carta dos enamorados. Carta dos enamorados é uma carta, né, que vai falar sobre desejo, sobre amor, sobre afetividade, sobre a gente, né, sobre as nossas relações afetivas e amorosas, sim. Porém, ela vai mais do que isso, né? Ela vai um pouco além. Se a gente for pensar por esse plano, né, das nossas relações afetivas e amorosas, se a gente junta a energia dos enamorados com a energia do imperador, é um bom momento aí para as discussões de relação, pra gente entender, né, quais são as dificuldades que a gente está passando, né, para entender em que pé estão as nossas relações. E a gente tô falando aqui em relações sexoafetivas, relações de namoro, né, ficante, casamento. Mas eu tô falando de todas as nossas relações afetivas, né, amizade, familiar, assim como relações de parcerias, de um modo geral. Parcerias no âmbito amoroso, parcerias no âmbito de trabalho. Então, se você tem um parceiro, um sócio, alguma coisa do tipo, é um bom momento aí para ter estruturado essa parceria, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, em que pé anda, né? Aproveitar esse momento, dessa energia, se tá com algumas cisões aí na relação, se tem algumas coisas que não estão agradando exatamente. Então é uma boa semana para discutir essas relações, para tirar todas as dúvidas, para enfrentar, né, qualquer dificuldades que possam haver. Além disso, é uma carta que vai falar sobre o nosso desejo, sobre aquilo que move o nosso coração, né? O que está no nosso íntimo, né? Aquilo que move as nossas paixões, que move os nossos sentimentos, a carta dos enamorados. Então, uma boa semana aí também para fazer esse levantamento, para ver qual é a sua estrutura, qual é a sua base dentro daquilo que te move, né? O que é inegociável, né? Quais são as suas crenças, qual é aquilo que move a sua alma. Ter muito nítido isso para que você consiga criar suas bases ao longo do mês a partir desse conhecimento e desse entendimento. É uma
carta também que quando aparece, a gente pode estar ali um pouco confusa, com alguma dúvida, tendo que tomar alguma decisão. E é uma decisão que ou ela abala seu sistema de crenças, né? Aquilo que você acha que tem que fazer, aquilo, né, que você foi socialmente educado para fazer, ou então que você acha que faz mais sentido no mundo atual, com aquilo que te move, né? Então tá ali batendo de frente aquilo que te move com aquilo que faz mais sentido. Mas os enamorados falam, olha, escuta o seu coração, escuta aquilo que te move, escuta a sua sabedoria interna, o seu desejo, a sua paixão. É uma carta que fala que quando você está em dúvida, não tem dúvida, porque assim, se você segue o seu coração, esse é o caminho, né? É o único caminho, na verdade, quando essa carta aparece, né? Então é uma carta aí que vai falar, olha, vamos confiar, vamos acreditar, vamos fazer escolhas conscientes de acordo com aquilo que a gente deseja, com aquilo que nos move, né? Então aí ao longo da semana, se a gente tiver com alguma dúvida, eu quero muito isso, mas isso aqui me mexe num nível que às vezes a gente não consegue nem dar nome, certo, né? Então, essa é a escolha certa nessa semana especificamente, né? Do dia 7 ao dia 13 de abril. É uma semana que a gente pode estar aí com várias dúvidas, como eu falei, tendo que fazer escolhas, muito ansioso, muito com sentimentos esse sentimento de dúvida muito grande, assim. Então, é uma semana. É uma carta que diz, olha, vamos escutar nosso coração para que a gente possa fazer escolhas assertivas, por mais que talvez elas não sejam socialmente a mais inteligente, por assim dizer, nesse momento. Não, mas seguir seu coração faz mais sentido, né? O recado aí da semana que o tarô nos traz. E é interessante se a gente for fazer, assim, né, uma visão, né, do que as cartas estão te falando. Então, na semana passada, ela falou assim, experimenta, vai lá, testa, né? Tá na hora de arrumar a casa. Esse mês a gente vai passar o mês arrumando nossa casa física, casa interna, né, de todas as áreas da nossa vida. Mas vamos fazer um teste aqui para ver o que funciona melhor pra gente. Então, essa semana passada foi uma semana de fazer um teste, ver o que funciona, o que não funciona, né? E essa semana é uma semana de você ganhar nitidez daquilo que te move, daquilo que faz sentido para você, né? Para que você consiga criar a sua base, se estruturar a partir dessa energia, né? Daquilo que você sabe que te move. E isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? No campo dos nossos relacionamentos, já falei um pouquinho aí, né? Mas no campo do trabalho, qual é o trabalho que te move, né? E aí, ele não tá dizendo para você largar tudo e ir fazer só aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Não, mas se você ganha nitidez, se você consegue se organizar, se planejar, talvez lá para frente você consegue, talvez ou mudar de trabalho, ou ganhar uma estrutura dentro daquele negócio que você tem à parte, né? Que faz mais sentido para você. Aqui a gente está falando sobre entender, né? O que vai nos dar uma qualidade de vida melhor, entender aquilo que move o nosso coração, né? Para que a gente consiga se planejar, para vá em direção a isso. Criar que vão fazer que isso funcione pra gente, né? Então, a gente tá falando relação afetiva, relação de trabalho, no caso de bem-estar, né? De saúde, né? Então, preciso me organizar em relação à minha saúde. Ok. O que faz sentido pra mim, né? O que me move? No caso, aí, falando mais de bem-estar aqui, né? Eu preciso me exercitar, mas eu não gosto de ir pra academia. O que você gosta de fazer? O que te move? O que te dá energia, né? Eu preciso ter um olhar melhor, mais cuidadoso com a minha alimentação, mas eu não gosto de salada. Então, assim,
Vamos procurar aquilo que, né, que a gente gosta, que faz sentido pra gente, né? Em todas as áreas da nossa vida. Relações, né? Saindo ali das relações amorosas, até de parcerias, mas, né? Da nossa comunidade como um todo, né? É uma semana de estrutura, é um mês de estruturação. Então, assim, aquela amizade faz sentido pra você, que você anda carregando aí, né? É uma amizade que mexe com você, que mexe com seu coração, né? Ai, pô, conheço aquela pessoa há anos. Pô, mas será que ainda faz sentido pra você? Né? A mesma coisa, assim, às vezes relações familiares. Ah, eu tenho que fazer isso porque é meu familiar, porque é minha mãe, porque é uma tia-avó que eu nunca vi na vida, mas é tia-avó. Então, assim, faz sentido realmente pra você, né, sustentar essas relações? Porque se não fizer, talvez esteja na hora de você ser mais nítido, seja mais objetivo consigo mesma, né? Sobre essas relações aí. E aí, lembrando que a gente termina a semana com uma lua cheia aí no próximo sábado, dia 12. Uma lua cheia em Libra. Então, um bom momento também para relacionamentos, pra gente rever, tentar um equilíbrio nas nossas relações, tanto afetivas quanto amorosas. É uma energia também, né, que elas relações, as dificuldades, as desavenças podem estar aí em evidência. Então, assim, é uma semana voltada aí para as relações de uma forma geral, tanto no aspecto aqui do tarô, o nosso arcano, os enamorados, quanto aí em relação a essa lua cheia que vai chegar. E esse foi mais um vídeo aí de energias da semana. Se você gostou desse vídeo, aproveita, dá um like aí para ajudar na divulgação desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva.